Bom, hoje é dia 11, né, de agosto de 2026. Nós temos um recurso para ser apreciado em sede de reunião extraordinária da nossa diretoria. Está presente o diretor regulador ouvidor Vanderlúcio Rodrigues, diretor regulador de saneamento, Dr. Emerson Leite, e o diretor-presidente, Alexandre Lucas, e a nossa assessora jurídica, superintendente jurídica, doutora Amanda Oliveira. Olha aqui, tem muitas oliveiras aqui. Cumprimentando também o nosso Tiago, que está nos assessorando para a transmissão. Acho que eu vou passar, nós temos um processo só aqui em pauta, que é do Dr. Emerson Leite, é um recurso administrativo. O relator é o Dr. Emerson, por gentileza, doutor. Boa tarde a todos presentes. Bom, trata de um pedido, eu recebi como pedido de reconsideração, que foi apresentado pela funcionária Cuiabá, originalmente denominado de recurso administrativo, em face da deliberação proferida pela diretoria colegiada em 24 de abril de 2026, no âmbito da segunda revisão ordinária do contrato de concessão 14/2011, que fixou o resultado líquido de 0,325% em favor da concessionária. A manifestação foi protocolada em 11 de maio de 2026. Por fungibilidade, recebo-a como pedido de reconsideração e reconheço sua tempestividade e o preenchimento dos demais requisitos formais. Item 1. Da alegação de violação ao contraditório substancial e ao dever de motivação. A concessionária alega violação ao contraditório substancial, à ampla defesa e ao dever de motivação, sustentando que a decisão teria se apoiado em um produto 6 da FIP sem enfrentar integralmente sua manifestação de 6 de janeiro de 2026. Rejeito a questão prévia, pois verifique que a concessionária teve acesso aos estudos, apresentou manifestações e participou das etapas de controle social. Além disso, todas as razões devolvidas foram expressamente examinadas no pedido de reconsideração, não se identificando prejuízo processual concreto que justifique a anulação da deliberação. 2. Das correções das premissas da primeira revisão ordinária. 2.1. Período de amortização. Quanto ao período de amortização, a concessionária pretende alterar a apropriação temporal dos investimentos realizados a partir do ano 8 e dos projetados para os anos 31 em diante. Mantém o não acolhimento, considerando que a pretensão não constitui simples correção de erro material, mas exige a reconstrução do fluxo de caixa e a reabertura das premissas consolidadas na primeira revisão ordinária, sem demonstração de impacto individualizado relevante que justifique a alteração. 2.2. Do RPJ e do CSLL. Quanto à projeção do RPJ e da CSLL, a partir do ano 31, a concessionária pleiteia a adoção das alíquotas nominais de 25% e 9% sobre a LA e R, mantém o critério das taxas efetivas médias utilizado na primeira revisão ordinária, por entender que a base tributária fiscal não se confunde com o resultado contábil antes dos tributos e que a alteração isolada da metodologia exigiria a recomposição coerente das demais variáveis do modelo econômico-financeiro. 3. Dos serviços complementares não cobrados. A concessionária sustenta que a Resolução Normativa nº 1 de 2012 teria suprimido receitas relativas a serviços complementares previstos no edital. Mantém o não acolhimento, registrando que a norma decorreu do procedimento regulatório específico, que a concessionária foi formalmente cientificada e adequou seu sistema comercial em 2012, e que o regime foi aplicado por aproximadamente 13 anos sem impugnação. Registra ainda que não foi apresentada a prova técnico-quantitativa segregada e auditada suficiente para demonstrar o desequilíbrio alegado no período revisional. 4. Dos danos causados por terceiros contratados pelo município. A concessionária requer o reconhecimento de R$ 949.334,40 referente a 5 reparos em redes de esgotos adutora decorrente de danos que atribuiu a terceiros contratados pelo município. Mantém o não acolhimento, considerando que tais ocorrências integram, em regra, os riscos da operação, manutenção, conservação e seguro assumidos pela prestadora e que os documentos apresentados não demonstram de forma individualizada os requisitos necessários para afastar essa alocação de risco e transferir o respectivo custo ao usuário por meio de tarifa. 5. Da programação da curva e das perdas e dos indicadores contratuais. A concessionária requer a reprogramação da curva de perdas e dos indicadores contratuais e, alternativamente, a abertura de novo procedimento com a suspensão da exigibilidade das metas
e das penalidades enquanto a matéria for reavaliada. Nega os pedidos, ressaltando que o produto 6 da FIP não reconheceu o direito unilateral à alteração e registrou que eventual reprogramação dependeria da negociação e acordo entre a concessionária e o poder concedente, com a devida participação e atuação regulatória da agência. Motivação técnica e formalização adequada. Não se mostra possível, portanto, suspender preventivamente metas contratuais vigentes. 6. Do faturamento de condomínios. A concessionária invoca a revisão do tema 414 pelo STJ e requer a incorporação de valores calculados para o período de janeiro de 2014 a junho de 2024. Mantém o não acolhimento, considerando que a orientação do STJ não afastou automaticamente os efeitos da ação coletiva local e que a planilha unilateral de 38,6 milhões não foi auditada nem delimita adequadamente o impacto contratual. Ressalva a possibilidade de instauração de procedimento administrativo específico após a definição judicial da matéria, caso não sejam presentes pressupostos aplicáveis. Da gratuidade do reaviso de débito. A concessionária sustenta que o reaviso de débito constava no anexo 2 do edital, como serviço complementar, tarifável, e requer o reconhecimento integral do alegado desequilíbrio decorrente à Resolução Normativa nº 1, de 2012. Mantém a gratuidade do reviso obrigatório, por se tratar de comunicação inerente ao dever legal de notificação prévia. Destaco ainda que sua cobrança somente teve início em novembro de 2023, após o encerramento em abril de 2023 do período de referência da segunda revisão ordinária. Ficam preservadas as ressalvas da decisão anterior quanto aos atendimentos presenciais e a apuração de eventuais efeitos econômicos e financeiros. 8. Dos atrasos de ajuste 2019-22 e dos investimentos determinados pelo poder concedente. A concessionária aponta suposto erro material nos percentuais de 0,017 e 0,008 relativos, respectivamente, aos atrasos e reajustes de 2019 e 2022, e aos investimentos realizados por determinação do poder concedente. Não conheço o erro, pois a figura 27 do produto 6 da FIP identifica expressamente esses mesmos percentuais, posteriormente reproduzidos no voto e na ata. A nota técnica apresentada pela concessionária não contém trilha de auditoria suficiente para demonstrar a existência do alegado erro material. Dos efeitos cruzados, da data de aplicação e do modelo para a terceira revisão ordinária. A concessionária sustenta que a existência de efeitos cruzados entre os itens acolhidos e questiona a data considerada para a aplicação do resultado revisional, apresentando o cálculo próprio que, na hipótese de aplicação em julho de 2026, alcançaria 0,33, além de pretender reservar o eventual resíduo para a terceira revisão ordinária, rejeita os apontamentos e o pedido de recálculo, diante da ausência de modelo consolidado e memória de cálculo auditável capaz de demonstrar os efeitos individualizados. Ressalvo que eventual repercussão econômico-financeira decorrente do atraso na implementação poderá ser denominada em procedimento próprio sem vinculação automática da terceira revisão ordinária. Do efeito do pedido e da aplicação do percentual de 0,325. A concessionária requer a não atribuição do efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e a aplicação imediata do percentual 0,325, conseguindo que a ausência de efeito suspensivo automático não se confunde com autorização de cobrança. Indefiro, portanto, a aplicação imediata e automática do percentual, uma vez que sua execução tarifária depende de definição da estrutura e da data da aplicação, bem como da observância da antecedência mínima legal em relação aos usuários. Bom, esse foi um voto bem resumido, o voto completo vai estar juntado nos autos, e é assim que eu voto nesta manhã. Certo, a gente teve acesso ao trabalho completo, essa aqui é uma síntese, até para não tornar inviável a publicação, né? Aquele que tiver interesse também pode ter acesso pedindo aqui para a agência. A concessionária será informada com a integralidade do voto original, né? Não apenas da síntese, né? No mérito da análise da recursal. Vanderlúcio, o senhor está de acordo? Não, de acordo. De acordo, né? Então diante dessa concordância unânime, a diretoria ela delibera, então, pelo recebimento, por fungibilidade dessa manifestação, que foi apresentada como reconsideração, tá? Por extensão festiva, rejeitando a questão prévia da violação ao contraditório substancial, à ampla defesa e ao dever de motivação, e também deliberou pelo não provimento dos pedidos de reforma apresentados pela concessionária, nos termos do voto
do relatório, do voto do relator, pela manutenção da deliberação da diretoria reguladora de 24 de abril de 26, inclusive do resultado líquido de 0,325%, 0,325% em favor da concessionária, pelo indeferimento do recálculo e da aplicação imediata e automática do percentual de 0,325%, consignando-se que a ausência do efeito suspensivo automático, ele não dispensa o procedimento regulatório próprio para sua aplicação aos usuários. E pela ciência da decisão, a concessionária, a adoção das providências administrativas cabíveis. Então, é assim como deliberou esta diretoria na reunião de hoje. E por ser o único processo em pauta, agradeço o trabalho do Dr. Emerson, da nossa superintendência jurídica, Wander Lúcio, e dou por encerrada a nossa reunião extraordinária. Obrigado, professor.